A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos. Sejam muito bem-vindos, meus amados, a mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos na lição de número 10 e hoje vamos discorrer um pouquinho sobre desenvolvendo uma consciência de santidade. Nós estamos no nosso segundo trimestre de 2024, falando sobre um tema, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós já chegamos na lição de número 10, né? Já estamos próximos do final do trimestre, esse trimestre que é comentado pelo pastor Zé Gomes, e nós chegamos hoje nesta lição tão abençoada que será dada no nosso próximo domingo, onde todas as nossas igrejas Assembleia de Deus Missão Pentecostal estarão de portas abertas, esperando pela sua visita em todo o nosso Brasil e também no mundo. Queremos já agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas e também mandar o nosso abraço costumeiro para todos os nossos alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Que os irmãos sejam abençoados com a nossa lição de número 10, como estão sendo abençoados com todas as outras lições do trimestre. Também quero mandar o nosso abraço carinhoso para os nossos pastores daqui do campo de Macapá, dar nosso abraço ali para o pastor Sebastião Fernandes, no Infraero 2, nosso pastor Ivo, também ali no Infraero 2, juntamente com o pastor Sidney na Ilha Mirim, e também mandar o nosso abraço ao pastor Jacó, ali também no Infraero 2, também com o pastor Frank, na Ilha Mirim, ou melhor, no Parque do Buritis, e também para o pastor Adilson Costa, né, o nosso segundo vice-presidente daqui do campo de Macapá, ele que está pastoreando uma igreja muito abençoada ali no Parque dos Buritis. Quero mandar também um abraço ao nosso missionário Antônio ali no Açaí, que Deus venha abençoar e dar saúde da sua esposa. Mandar o nosso abraço também para os nossos irmãos ali no Brasil Novo, pastor Valdeir, que Deus abençoe nosso amado companheiro, juntamente com o missionário Frank, né, pastor Edilson do Espírito Santo, e também para o pastor Helbe e José Pereira, todos ali no grande bairro do Brasil Novo. Deus possa abençoar meus irmãos, vai nosso abraço a todas as congregações que estarão se reunindo nesse domingo para aprender a palavra do Senhor Jesus. Também quero mandar o nosso abraço para o nosso pastor presidente, pastor Elcio Monteiro Pereira, juntamente com a missionária Nazaré, sua esposa, são os nossos pastores que velam pela nossa alma todos os dias orando ao Senhor em favor das nossas vidas. Nosso grande abraço, que Deus possa abençoar nosso pastor e cobri-lo com graça, sabedoria, saúde e vigor, para que a cada dia ele possa nos instruir no caminho do Senhor. Mandar o meu abraço também especial para minha querida família, missionária Vivian, minha esposa, juntamente com os meus filhos, Lucas, Rebeca e Samuel. Deus possa abençoar minha família de uma forma especial. Mandar o nosso abraço para os campos, né, daqui do estado do Pará, né, que Deus possa abençoar ali o pastor Cecílio Braga, na cidade de Gurupá, no Pará. Mandar o nosso abraço para o pastor Rosivaldo, ali na cidade de Monte Dourado, no Pará. Pastor Eduardo, no Afuá, né, que Deus possa abençoar o meu irmão grandemente. Pastor Vicente Miranda em Bagre, Deus abençoe pastor Vicente. Nosso grande abraço para todos os nossos irmãos aí na cidade de Bagre. E também mandar o nosso abraço aí para Portel, pastor Geraldo, Deus abençoe. Deus abençoe todos os demais companheiros aí das ilhas do Pará. Que a boa mão de Deus esteja convosco. Muito bem, meus amados, vamos para a lição de número 10, que traz como tema desenvolvendo uma consciência de santidade. Texto áureo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa
para nos encontrarmos com o Senhor. Eu vou repetir essa verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Nossa leitura bíblica, onde estaremos estudando a palavra de Deus, está na carta do apóstolo São Pedro, primeira epístola universal de Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 21, que assim nos diz a palavra do Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, que como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Muito bem, amado, nós vamos hoje tratar sobre esse tema, desenvolvendo uma consciência de santidade. Nós temos aqui 3 tópicos. O primeiro tópico fala da perspectiva bíblica da santidade. O segundo tópico fala da santificação e seus estágios. E, por fim, concluiremos com o terceiro e último tópico falando o julgamento do Deus Santo. Meus amados, a santidade, assim como a justiça de Deus, são os atributos inerentes do Senhor, atributos de Deus, que faz com que o Senhor seja conhecido, revelado para todos nós. A santidade, glória a Deus, a qual nós vamos tratar hoje aqui, é esse atributo, que Deus tem e que também comunica para os homens. Por isso ele é chamado de um atributo comunicável, é um atributo que é compartilhado com os homens. Deus é santo, o homem também deve ser santo e procurar de todas as maneiras possíveis para se santificar. Então é um atributo que está naquela categoria de atributos comunicáveis. Na nossa jornada, que deu-se início a partir do momento em que nós nascemos de novo e entramos pela porta, louvado seja Deus que é Jesus, nessa trajetória nós precisamos viver uma vida de santidade. E para tanto, precisamos desenvolver uma mentalidade de santidade. Tudo começa pela nossa mentalidade. Por quê? Porque ter uma mente obscura, uma mente ignorante, sem conhecimento, é viver uma vida fundada no pecado, na profanação, na lama, na sujeira, o que é o inverso da santidade. Então, quanto mais ignorância, mais falta de conhecimento eu tenho, mais eu me aprofundo nas coisas que Deus realmente não se agrada. Por isso que a Bíblia, ela deixa claro que se o povo não tiver conhecimento, ele perecerá. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Então nós vemos que nós precisamos desenvolver na nossa mente esta consciência, essa percepção de que o nosso Deus é santo e deseja que todos nós, como seus servos, vivamos em santidade.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos desenvolver essa mentalidade, né? E aí, o versículo de número 13, ele é muito importante quando Pedro pontua dizendo: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos no primeiro ponto, né, o apóstolo Pedro chamando nossa atenção para que o nosso entendimento, né, ele seja firme. Cingir vem de cinto, né, que faz com que você seja firme, esteja ali firme nesse entendimento. Então o nosso entendimento precisa estar firme. Firme de que o que se passou numa vida pregressa, passada de profanação, já ficou para trás. É por isso que está escrito: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficou para trás, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então é munido desse entendimento, né, desse pensamento, né, dessa mentalidade, que nós devemos estar sóbrios, né, atentos, prestando atenção. E nessa caminhada que o crente começa a partir do novo nascimento, ele precisa desenvolver esta consciência de que há uma necessidade para se encontrar com esse Deus Santo, nós vivermos uma vida de santidade, até porque é uma exigência, nós vamos observar aqui na lição, que é uma exigência da palavra e é uma exigência do próprio Deus para todos nós, de vivermos uma vida de santidade, até mesmo porque nós não o veremos se não andarmos no caminho da santidade. É por isso que em Hebreus 12:14 está escrito na verdade prática: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos seguir, nós precisamos caminhar seguindo, louvado Deus, a santificação, a santidade, para que um dia nós possamos ver o Senhor, estar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro ponto, perspectiva bíblica da santificação. Vamos falar um pouquinho do conceito bíblico de santidade no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E a gente percebe aqui as palavras hebraicas para falar de santidade, de santificação, santidade, como a palavra kodesh, né, no hebraico, é um substantivo que significa sacralidade, pôr à parte, né? Então nós vemos aqui, né, esta palavra indicando que alguma coisa ou alguém está sendo separado e consagrado a Deus. Nós vemos o verbo aqui, kadash, que é o verbo que tem essa significância de consagrar, de santificar, de tornar sagrado, de tornar santo, ou santificado, ou separado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós vemos essas duas palavras no hebraico, mostrando para nós que é exatamente esse verbo, né, santificar, que indica essa dedicação, essa consagração a Deus. Isso é santidade. Isto é santificar, é dedicar, se separar, ser exclusivo de uso do próprio Deus ou a quem você está se dedicando, aqui no caso do Senhor. Então nós vemos aqui essa palavra. Dessa palavra vem o adjetivo kadosh, né? Muito conhecido na Bíblia Sagrada, no Pentateuco, muito conhecido, que é exatamente essa separação, essa inteira consagração a Deus, de uso exclusivo do Senhor. Nós vemos isso em todo o Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, isso se referindo muito a Arão, seus filhos, santuário, aos utensílios, ou seja, Deus ali estava separando, louvado seja Deus, para o seu uso exclusivo. Uma vez sendo separado para o seu uso exclusivo, não poderia mais ser utilizado de forma corriqueira ou normal. Louvado seja
o precioso nome do Senhor. Em outras palavras, santidade quer dizer exatamente separar do mundo, consagrar, apartar-se do pecado. Isso quer dizer. Isso quer dizer santificação, amado. Separar do mundo, consagrar e apartar-se do pecado. Nós vemos aqui no Novo Testamento, né, o verbo grego hagiorgizo, que quer dizer santificar, que traz a ideia de tornar santo, de purificação, de limpeza, de pureza, de consagração, né? Então esse termo aqui abrange o sentido de o crente se tornar-se limpo, puro, lavado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui é uma coisa muito importante, porque nós vemos aqui a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, verso 11, que vai dizer o seguinte: e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Paulo está mostrando que a vida passada já não importa e não interessa mais, que a nossa mente não pode mais estar voltada para essa profanação e para esses erros, né? A nossa mente agora foi lavada, purificada, nossa consciência foi purificada, nossa mentalidade agora foi purificada, e isto tudo pelo nome do Senhor nosso Deus, né? E pelo Espírito Santo, que nos lavou mediante o poder da palavra. Então nós vemos aqui que essa lavagem, ela começa de dentro para fora. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ilustra muito bem isso aqui. Porque lá nós vamos perceber o apóstolo Paulo tratando sobre a santificação. E a santificação começando pelo Espírito. Que todo o nosso espírito, alma e corpo, veja que é de dentro para fora, sejam plenamente conservados para o dia do Senhor. É muito importante esse texto de 1 Tessalonicenses 4, 5, versículo 23, que eu gostaria de ler para os irmãos. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, amados, a santificação começa dentro. É de dentro para fora. Deus santificando o nosso espírito, santificando a nossa alma e santificando, enfim, o nosso corpo. O nosso corpo. Então nós vemos aqui que o Senhor, ele faz essa limpeza, essa purificação, né? Ele vai limpando, lavando, louvado seja Deus, a nossa vida. Para quê, pastor? Para nos separar para Ele, para uso exclusivo dele. Louvado seja Deus. A santidade exigida pela palavra. Em nossa jornada rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade em todas as áreas da nossa vida. Se não, vejamos. Diz aqui o texto no versículo de número 15. Antes vou ler o versículo 14 do texto que nós fizemos a leitura bíblica. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui esse texto mostra exatamente para nós que a palavra de Deus está exigindo de nós a santidade, e a santidade em todas as áreas, né? Aqui o nosso comportamento deve ser um comportamento santo. Aqui Deus está mostrando para nós que a sua palavra exige que cada um de nós venhamos viver uma vida santa em todas as áreas da nossa vida. Agora veja como é que começa o texto. Ele diz: não vos conformando. Eu não posso me conformar com a vida que eu levava, com as concupiscências que eu praticava no passado. Eu não posso me amoldar a isso, eu não posso me ater a isso. O que eu pratiquei lá atrás já ficou para trás. Então, a minha mente, o meu coração agora
precisa ser exercitado na obediência a Deus. E a sua palavra revela-nos que nós devemos ser santos. Se a palavra pede para que nós venhamos ser santos, então eu preciso ser filho obediente. Eu não posso mais me conformar com aquele antigo homem, aquele velho homem desobediente, que não ouvia Deus, que não aceitava a sua palavra, que tudo que tinha na cabeça era concupiscências da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Eu não posso mais agora. Eu preciso, não mais me conformar com isso, não mais me amoldar a isso. Agora eu tenho um outro parâmetro, eu tenho agora um outro padrão a seguir. Eu tenho Jesus Cristo, a quem eu devo agora, glória a Deus, ter como meu máximo exemplo de santidade, de vida santa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo está chamando a nossa atenção para que todas as áreas da nossa vida ela seja santificada. E aí eu volto a falar aquilo que está desde o começo do texto, cingindo os vossos lombos do entendimento. Nós precisamos ter entendimento. E como é que nós vamos ter entendimento? Mediante a palavra. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos traz conhecimento daquilo que Deus quer para a nossa vida. E o desejo e a vontade de Deus é que nós não venhamos viver uma vida mais de profanação, mas sim uma vida de santificação. Porque esta é a vontade de Deus, disse Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4. A vossa santificação. A vontade de Deus agora é a santificação da nossa vida. Que cada um de nós venhamos possuir o nosso corpo em santificação e honra. Se não vejamos, diz aqui o texto, 1 Tessalonicenses 4:3, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Que não conhecem a Deus, porque não conhecem a sua palavra e não sabem o que na palavra é exigido. A palavra de Deus exige santificação, exige que o homem atenda à vontade de Deus, de modo que o crente em Jesus não pode ter mais compromisso com um comportamento pecaminoso. Não pode. Qual é o compromisso do cristão agora? Uma vez ele aceitando a Cristo e nascendo de novo, o seu compromisso é buscar um estilo de vida santo, um comportamento santo, um palavreado santo, vestimentas santas. Aqui nós podemos observar que a palavra de Deus exige esse padrão de santidade, porque coloca como nosso modelo de santificação o próprio Deus. Sede santo como eu sou santo. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos partir para o segundo tópico, santificação e seus estágios. A realidade da santificação. Nós podemos afirmar dentro da realidade da santificação que a santificação, trata-se de um ato, um estado e um processo. Também podemos afirmar que a santificação, amados, ela tem alguns aspectos, passado, presente e futuro. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. No ato, no passado, quando aceitamos a Cristo, o Senhor nos santifica através do seu sangue, pela fé, e Ele nos santifica. Quando passamos a caminhar, nós vamos viver o presente, e no presente nós vamos ver um estágio de progresso, de um desenvolvimento gradual diante do nosso Deus. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse crescimento gradual, esse desenvolvimento gradual diante de Deus, que a Bíblia vai falar disso em vários versículos da palavra do Senhor. E nós vemos aqui também esse processo.
Um processo que vai fazer com que o crente caminhe dia após dia, se santificando cada vez mais para o Senhor, seu Deus. Em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Santificação é separação do pecado, é separação do mundo. É um rompimento que o cristão tem no momento em que ele aceita Cristo como Salvador. Ele passa a romper com as concupiscências que haviam no seu entendimento. Ele rompe. Ele passa agora a observar a palavra de Deus e observar o que ela exige dele. E viver uma vida santa. E viver uma vida pura. E viver uma vida lavada. Um dia, alguém foi profano, mentiroso, adúltero, prostituto e coisa semelhante. Mas agora, como disse Paulo aos Coríntios, fomos lavados. Fomos santificados pelo Espírito Santo e no nome do Senhor Jesus. Agora somos nova criatura e o que ficou para trás é coisa do passado. Agora nós vamos caminhar com o nosso Deus. Nessa caminhada, nós vamos progredir na santificação. É um processo gradual. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus. É um processo que nos levará ao aperfeiçoamento. Ao aperfeiçoamento. É muito importante que os irmãos entendam isso. É um profeta de tornar o cristão semelhante a Jesus Cristo. Ou aquilo que o nosso Deus falou. Perfeito, como perfeito é o nosso bondoso Deus. Então, nesses 3 estágios, nós vemos a santificação inicial, que fala da posição, né? Nós vemos a santificação progressiva e a glorificação, que é o último estágio dessa santificação, que é o estágio que nós seremos semelhantes ao Senhor, nosso Deus, e que não sofreremos mais de forma nenhuma o domínio do pecado, nem o poder do pecado, nem a ação do pecado. Estaremos isentos, de uma vez por todas, de pecar. Esse é o último estágio, o estágio da glorificação, quando o que é corruptível torna-se-á incorruptível, quando aquilo que é mortal, que é o meu corpo, torna-se-á imortal. Esse é o estágio da glorificação, né? Onde o pecado não terá mais de forma nenhuma, né, como nos atingir. Por quê? Porque nós vamos, né, nos desfazer completamente daquilo que é corruptível e daquilo que é mortal. Então, dentro desses 3 estágios, o comentarista vai nos passar que se inicia com o novo nascimento, né? Que é por intermédio do Espírito Santo que o crente é declarado justo diante de Deus, louvado seja o Senhor Jesus, e completamente regenerado, né? E sem pecado. Aqui o Senhor tira os nossos pecados, arranca os nossos pecados e nos declara limpo, justo diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É a lavagem, né, que Deus ele vai fazer. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo, mais uma vez falando aos Coríntios, dizendo que nós já fomos lavados, santificados. Então nós vamos partir para o segundo estágio. E nesse segundo estágio é o estágio progressivo da santificação ou o estágio gradual, onde nós iremos, dia após dia, nessa caminhada, progredir na santificação. No livro de Provérbios, capítulo de número 4, é o texto muito conhecido de todos nós, ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 18 do capítulo 4 do livro de Provérbios, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, mas a vereda, o caminho do justo é semelhante à luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Até ser dia perfeito. Então nós vemos aqui que essa caminhada, nós vamos, né, que nem a luz da aurora, começando a claridade, a luz clarear tudo, e nesse estágio, nessa caminhada, nessa progressão, nessa graduação, nós chegaremos até a luz perfeita, ao meio-dia. Então nós vemos aqui a luz raiando de forma forte e clara. Louvado seja Deus. Isso é o que Deus quer para a nossa vida. É o que Deus deseja que nós venhamos caminhar, progredindo dentro da santificação. Volto a repetir, isso acontece através do conhecimento da palavra. A ignorância da palavra nos levará aos extremismos. E isso não é bom, não é salutar.
Nós precisamos focar na palavra de Deus, no que ela revela, a vontade de Deus para a nossa vida. E assim estaremos na vereda do justo, né? Que começa com a luz da aurora. Você percebe que ali, né, é uma coisa gradual. Vai se dissipando as trevas de forma gradual, até que a luz venha raiando, raiando, a claridade venha, até que chegue-se ao pico mais forte, que é ao meio-dia, ao dia perfeito. Louvado seja Deus. Ele usa a expressão aqui, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então é quando o homem aceita Jesus, nasce de novo e abandona os costumes do velho homem e larga, deixa a vida de pecado, a prática diária de pecado, para se esforçar em obedecer. É por isso que Pedro chama a atenção, como filhos obedientes. Não haveremos de ter santidade sem obediência de forma alguma. De forma alguma. Nós precisamos ser filho obediente, porque filho desobediente jamais será um filho santo. Então, Pedro chama essa nossa atenção também para que a gente não se amolde, né? Não se conforme, aleluia, com o mundo, querido. Não podemos nos conformar, né? De forma nenhuma. O crente precisa buscar uma vida santa. E ele não pode se conformar jamais com o que o mundo oferece, com as concupiscências, com os desejos mundanos. Não. Porque se ele se amoldar a isso, se conformar com isso, ele nunca se santificará, jamais. Ele vai permanecer numa vida de trevas, numa vida de escuridão, numa vida de pecado. Aleluia. Então nós vemos aqui que esses estágios nos levarão à perfeição com Deus, né? Esse é o estágio da graduação, esse é o estágio do progresso, que é um processo que a gente vai caminhando dia após dia, abandonando isso, abandonando aquilo. Veja, irmãos, que a Bíblia fala para a gente não pecar, e se pecar temos um advogado. Então a Bíblia está mostrando com isso que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Então quando nós vivemos aqui, nós somos sujeitos a pecar. Sujeitos a pecar, mas temos que abandonar, confessar e abandonar e seguir em frente. Se quisermos viver uma vida santa, nós temos que abandonar o pecado e seguir em frente. Louvado seja o Senhor Jesus. Deus aqui está mostrando para nós que esse é um estágio em que haverá muitas mudanças. E precisa haver mudança. Muitas mudanças. Qual é o alvo, então, da santificação? Para que serve a santificação? Qual o objetivo da santificação? No primeiro plano, eu quero destacar que a santificação, ela, antes de mais nada, ela serve, ela tem como alvo, ela tem como propósito, como objetivo, implantar em nós, implantar dentro de nós, na nossa vida, a natureza do próprio Deus. E a santificação, a santidade, implanta em nós a natureza de Deus, a natureza divina. Porque Deus quer que nós venhamos largar a natureza pecaminosa para então receber a natureza divina. A natureza do próprio Deus na vida do homem. Antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, Ele quer que nós toquemos de natureza. Segundo alvo, que é o alvo que a lição ela vem tratar. Perfeição. Perfeição. Mateus 5,48. Sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E aqui, Mateus 5,48, está está linkado, né, com Provérbios 4,18, que é a luz do justo. Porque no Provérbios 4,18 está dizendo, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então o objetivo da santificação é nos levar à perfeição. Oh glória! Perfeição. Então Jesus deixou claro no Sermão do Monte, depois de tudo que ele falou, ele disse, o objetivo total dessa vida de santidade é exatamente a perfeição. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Esse é o alvo. Por que eu devo me santificar?
Por que que eu preciso me santificar? Por que que eu tenho que ter uma consciência de uma necessidade de santificação? Para que eu não viva mais na velha natureza. Aleluia. Para que eu não viva mais uma vida de pecado. Para que eu receba a natureza de Deus em mim. Glória a Jesus. Né? A Bíblia chega a dizer que se alguém não tem o Espírito do Senhor Jesus, esse tal não é dele. Por quê? Porque ainda está na velha natureza. Então, quando um homem recebe o Espírito de Deus na sua vida, ele vai progressivamente mudando completamente a vida deste homem em todas as áreas. É aí que nós vemos a questão dos frutos do Espírito que vão se desenvolvendo: amor, paz, fidelidade, que é fé, bondade, enfim, autocontrole, todos aqueles, mansidão, todos vão se desenvolvendo, trabalhando no caráter do homem. Louvado seja o Senhor Jesus. Essa é a santificação. É a santificação que todos nós, nessa caminhada, precisamos ter. Precisamos entender que é uma necessidade, glória a Deus, do homem. Porque é o desejo de Deus que ele viva em santificação. Esta é, 1 Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. É o desejo do nosso Deus, que a gente se santifique, que a gente se separe para Ele, que a gente se dedique, que a gente se consagre para Ele, que seja de uso exclusivo dEle, que Ele possa habitar em nós como templo limpo, puro e santo e fazer em nós morada. Queridos irmãos, amados, nós precisamos ter essa consciência. Como Deus pode habitar num templo sujo, imundo? Não pode. Jamais. Jamais pode. Jamais. Glória a Deus. A santificação, eu quero ler um texto para os meus irmãos, que quase ninguém fala muito disso hoje em dia. As pessoas estão no desenfreio da sua concupiscência tão grande que elas não... É uma palavrinha pequenininha. Inclusive, o escritor, o apóstolo Pedro, ele vai dizer esta palavrinha bem aqui no versículo 17, que diz assim: portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E ele vai dizer: e se invocares por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor. Olha o verbo andar. Andai em temor. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Enquanto nós estamos nessa peregrinação, enquanto nós estamos nessa jornada, como é que nós devemos andar? Em temor. Por que o apóstolo Pedro está falando de temor, que está tão esquecido nos dias atuais? 1 Coríntios, capítulo de número 7. Vamos ver o que está escrito lá. 2 Coríntios, desculpa, capítulo de número 7. É 2 Coríntios, não primeira, segunda. O que diz aqui o texto? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu vou repetir. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Pedro está dizendo, esqueçam da velha vida pregressa, das concupiscências que havia na vossa ignorância, sejam filho obediente, sejam santos, porque ele é santo e exige que nós sejamos santos como ele é. E também, se nós invocamos esse Pai que é santo e que não faz exceção de pessoas que julga segundo a obra, andai em temor durante o tempo da sua presença. Por que o apóstolo Pedro está aconselhando isso? Porque ele quer que nós venhamos viver uma vida de santidade. Porque ele quer que nós sejamos santos como Deus é santo. Que nós venhamos viver. O nosso Deus é santo. O julgamento do Deus santo é o último para a minha conclusão. O nosso Deus é um Deus santo e precisamos ser santo como ele é santo. Em toda a Bíblia Sagrada está repleto de textos que mostram esse atributo de Deus, esse atributo comunicável de Deus, a sua santidade. Nós vemos Isaías aqui tendo uma visão dos serafins cantando Santo, Santo, Santo. Nós vemos aqui, amado,
o nosso Deus como santo. O profeta Isaías é o que mais fala do santo de Israel, santo de Israel. Por que ele destaca esse atributo de Deus no seu livro? Porque o povo de Deus já estava vivendo uma vida completamente afastada de Deus, completamente separada do seu Deus. O povo do tempo de Isaías já estava vivendo uma vida mundana e profana. E todo o tempo Isaías chama atenção para o santo de Israel. Todo o tempo Isaías chama atenção para o atributo da santidade de Deus e que resultaria em juízo para o povo de Deus. Resultaria em juízo. Eles estavam ferindo a santidade de Deus e o julgamento viria. Então aqui nós vemos que Deus se revela como Deus santo. Em toda a Bíblia Sagrada, ele se mostra como Deus santo. E ele é o parâmetro para que eu e você venhamos viver uma vida conforme a vontade dele. Porque assim como ele é, nós devemos ser também. Ele é santo, nós precisamos ser santo como ele é santo. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Então nós vemos aqui que durante todo esse período dessa jornada, nós precisamos viver uma vida de santidade. E como faremos isso? Andando em temor. Como eu aperfeiçoo a vida de santidade na minha vida? Andando em temor. Por que muitos de nós já estamos vivendo uma vida de profanação nessa jornada para o céu e não vamos ver o Senhor? Porque foi embora o temor. O temor de Deus na vida de muitos crentes já está fora. Já não vive mais na alma dele. Já não é mais o fator que dita o que ele pensa, o que ele fala, o que ele faz e como ele age. Não. Ele já fala, pensa e age sem temor. É por isso que nós estamos vivendo tempos em que os nossos cristãos da atualidade são tão carnais e profanos e ímpios. Mas quando o cristão, aleluia, coloca no seu coração temer a Deus, é impressionante que muitos, ao lerem o livro de Eclesiastes, tomam aquele capítulo 7, verso 16 e 17, para falar de extremismo na santificação. Quando o texto lá está falando, né, para que a gente não seja demasiadamente justo. Ignora todo o livro de Eclesiastes, que vai girar em torno de temor de Deus, que vai concluir que todo homem deve temer a Deus para poder viver uma vida de santidade. Para combater os exageros. Ignora também Apocalipse capítulo 22, versículo 11, que ordena que quem está sujo que se suje mais, quem é ímpio que faça mais impiedade, mas quem é justo que faça mais justiça, e quem é santo que faça ainda mais, seja ainda mais santo. Ignora. Muitos estão querendo combater o extremismo usando esse texto de Eclesiastes. Mas que não prestam atenção que todo o livro, na sua conclusão, está falando para que a gente tenha uma vida ainda mais santa. E como fazemos isso? Através do temor. Através do temor. Deus exige santidade de todo cristão, de todo crente, todo aquele que chega a ele no deserto, quando Israel... Você chegou a Deus no Monte Sinai, Deus ordenou a Moisés que mandasse o povo tomar banho, se purificar, se lavar, para que tivesse então um contato com ele. E disse, santifica o povo, hoje e amanhã, para que eu possa estar no meio desse povo. Deus queria exatamente que o povo temesse. Aquele som de buzina que Moisés tremia todo, quando ouvia no cume do monte, era para trazer ao povo de Deus uma consciência de temor. Para quê? Para que ele vivesse uma vida de santidade. Então, o temor de Deus aperfeiçoa a santidade. O temor de Deus. E eu vejo gente batendo, né, querendo bater no exagero, que está errado mesmo, quem comete exagero, porque a santidade vem através da palavra. Irmãos, quem comete exagero é porque ele não tem conhecimento da palavra. Porque a partir do momento que o homem tem conhecimento da palavra de Deus, conhecimento bíblico, ele não vai cometer exagero em santificação. Não vai. Porque a santificação ela vem através do conhecimento. E quanto mais temor eu tenho no coração, mais
aperfeiçoamento eu tenho na santidade diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra exige santidade. Por que exige santidade de todo crente? Porque todo crente é templo do Espírito Santo. Todo homem que aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador tornou-se santuário. Paulo, olhando para a igreja de Corinto, se vocês não sabem que vocês são um templo do Espírito Santo e que o Espírito de Deus habita em vós, ele falou isso pelo menos por 2 vezes. Né? Nesse ponto aqui, no capítulo 6 de 2 Coríntios, ele vai novamente falar para os cristãos. Né? Vocês são um santuário de Deus e Deus habita em vocês. Deus habita em vocês. Então, nós vemos aqui o quê? A habitação de Deus. Quando você vai para o Salmo de número 93, o verso 5, o que está escrito lá? A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Para sempre. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Ei, eu sou morada do Espírito. Você é templo do Espírito. A santidade convém a você. A santidade é exigida de todo crente, porque todo crente é templo do Espírito Santo. É santuário de Deus. Pois assim como Deus exigia no tabernáculo de Moisés a santidade do templo, assim Deus exige de todos nós a santificação. E volto a repetir, do Espírito, porque começa dentro, da alma e do corpo. Irmãos, do corpo. Sim, está escrito do corpo. Do corpo. A ênfase não é só para ser dada para o corpo. Mas o problema é que nós estamos vivendo dias em que a igreja está tendo uma guinada para a profanação do corpo. Porque a sensualidade, ela está aflorada pelos poros daqueles que eram para ser santuários de Deus. Templos de Deus. E nós temos que tomar cuidado. Muito cuidado, porque a santidade convém à casa de Deus. A você e a mim. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Então aqui nós vemos que Deus exige de todos os cristãos a santidade. Seja santo, irmão. Seja santo. E por que Deus pede essa santidade? Porque em essência, Deus é santo. Deus é santo em essência. A sua natureza é a natureza santa. Seu espírito é santo. Aleluia. Então nós vemos aqui que Deus deseja que nós venhamos viver uma vida de santidade. Porque se isto não acontecer conosco, e nós vivemos uma vida de profanação, eu quero lembrar os irmãos daquilo que o nosso Deus falou a respeito do tabernáculo de Siló. O tabernáculo de Siló, aonde era comandado pelo sumo sacerdote Eli, foi reduzido a pó. Oh, glória! Por quê, pastor? Porque eles não cuidaram da santidade de Deus. O sacerdote, o sumo sacerdote se descuidou e deixou os seus filhos bagunçarem com a casa de Deus. E Deus reduziu a pó. E Deus, vez ou outra, lembrava o povo de Israel: olha o que eu fiz para o tabernáculo que estava na cidade de Siló. Olha o que eu fiz. Porque Deus não vai concordar com a profanação. Deus não vai aceitar a profanação de jeito nenhum. Não vai. Não vai. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Não sou eu, é Deus. Deus vai julgar. No livro de Hebreus, a Bíblia fala no capítulo 13, um texto muito conhecido, porque ela vai falar de veneração, e veneração é um dos sentidos para a santidade também. Então, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 4, vai falar do casamento. Ele vai dizer o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aqui nesse texto nós vemos esse contraste entre a santidade e a profanação. A santidade é representada num leito sem mácula e um casamento venerado, dedicado, consagrado, santificado para um coito, um leito de prostituição, de adultério.
Então, Deus vai julgar. Deus vai julgar. Venerado seja de todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Deus vai julgar todos aqueles que não querem viver em santidade. Eu repito, 1 Tessalonicenses 4:3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Não a prostituição, não a profanação, não a mácula, não a nódoa, não a imundície, não a impureza. Os que se dão a isso, Deus os julgará. Deus os julgará. Que nós possamos continuar na nossa jornada, santificando a nossa vida e tendo consciência que um dia Deus vai julgar aqueles que se desviaram do caminho da santidade para viver no caminho da profanação. Cuidado, pregador. Quero te dar um alerta. Você só será boca de Deus, disse Deus para o profeta Jeremias, você só será boca de Deus enquanto você apartar nas tuas pregações o santo do profano. Não mistura, não. Não mistura, não. Aparte o santo do profano. Deus falou para Jeremias, você será minha boca se você fizer isso. Se você misturar, você não será jamais o meu profeta. Você jamais será um profeta, jamais será minha boca na terra. Jamais. Jamais. Aleluia. Deus estava chamando a atenção do profeta de Deus para que ele voltasse a pregar sobre santidade. Voltasse a pregar sobre santidade. Está havendo uma conformidade. Os homens, os pregadores da atualidade, os pastores atuais estão vivendo uma conformidade. Estão se conformando com as concupiscências que havia no passado de ignorância. Estão convivendo com isso. Estão se amoldando a isto. Aleluia. E eu quero aqui declarar para que todos nós, como homens e mulheres de Deus, tome cuidado. Tome cuidado, porque nosso Deus ainda é um Deus santo. Ele vai separar a imundície da limpeza. A profanação da santidade. Ele vai separar, ele vai fazer separação. E ele não vai aceitar a imundície, não vai aceitar a impureza. Não vai aceitar você falando qualquer coisa que vem na tua boca. Não vai aceitar você vestindo qualquer veste que profana o templo do Espírito Santo. Não vai aceitar. Não vai aceitar. Porque hoje os homens estão se amoldando às concupiscências. Eles não estão tendo como modelo, como padrão, como parâmetro a pessoa santa do nosso Jesus. Não estão. Estão levando a igreja, viu, pastores? Não leve a igreja a ser uma meretriz. Aleluia. A igreja é a virgem pura do Senhor. Eu vou ler esse texto? Eu vou ler esse texto. Claro que eu vou ler esse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Que diz assim: porque estou zeloso de vós. Verso 2. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Eu concluo este ensino dizendo para todos nós: cuidado como você está trabalhando com a igreja. Não deixe a igreja se amoldar às concupiscências que haviam antes na ignorância. Apresente esta igreja que Deus lhe deu para cuidar dela como uma virgem pura, santa, sem mácula, sem coisa semelhante. É muito sério, pastores, como eu. É muito sério que eu estou lhe falando aqui. Trate da noiva como uma noiva e não como uma meretriz. Ela é noiva, ela é virgem, ela é pura, ela é imaculada. Trate, porque Deus vai julgar muitos pastores que estão fazendo da noiva dele uma meretriz. Há uma diferença na veste da meretriz para a veste de uma virgem. Você sabia disso? Provérbios tem isso. É muito diferente. Há uma diferença do palavreado da noiva para o palavreado de uma meretriz. É muito diferente.
Há uma diferença muito grande no sentar de uma virgem, do sentar de uma meretriz. Você sabia disso? Há uma diferença estrondosa no comportamento de uma virgem para o comportamento de uma meretriz. Cuidado, pastores. Deus vai julgar. Deus vai julgar entre o santo e o profano. Deus vai julgar. Os que se dão à profanação, à prostituição, à imundície, à impureza, Deus os julgará. Provérbios 13, 4. Deus os julgará. E esse texto está falando claramente entre santidade e profanação. Claramente. Que Deus te abençoe com esta palavra. Até a nossa próxima lição, se assim Deus nos permitir. E continue orando por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, para poder falar dos seus mistérios para todo o mundo. Que Deus abençoe a todos nós.